tem como título A Pregação do Evangelho e a Religiosidade Popular. Paulo, o apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias, chega a esta cidade por nome de Atenas. Atenas era capital da Grécia, conhecida até hoje, né? Ela não somente era nome de uma cidade, também era nome de uma divindade, a deusa Atenas. Lugar onde está escrito aqui: era o centro religioso do mundo greco-romano. Havia mais estátuas de deuses em Atenas do que em todo o resto da Grécia. Disse que havia 30.000 estátuas. A população de Atenas era estimada em pelo menos 250.000 habitantes. Atenas tem esse nome em homenagem a uma das principais divindades gregas, chamada Atena, a deusa grega da sabedoria. Era a deusa da cidade, protetora da vida civilizada, das atividades dos artesãos e dos agricultores. Então, dentro daquela crendice, daquilo que as pessoas acreditavam, essa deusa tinha um grande poder de influência, de proteção. Dá-se para fazer uma comparação entre nós aqui no Brasil, né? Afinal de contas, o povo, para arrumar deuses, tem uma facilidade muito grande. A idolatria, conforme está escrito em Gálatas, é uma obra da carne e se propaga facilmente, com muita facilidade. E quando se chega com o Evangelho, vai ter que enfrentar esse problema, o problema da idolatria. A narrativa de Atos 17, capítulo 17, do 16 ao 34, mostra como é possível pregar o Evangelho de modo claro e contextualizado a pessoas de uma cultura pagã. Nós estamos falando de uma cidade que era o centro cultural de um mundo da época. Naquela época, Atenas era o centro cultural. Quando se fala em cultura, se fala de coisas também voltadas para a inteligência. Ali em Atenas residia então a filosofia. A filosofia antiga nasceu na Grécia. Ali era o berço da filosofia antiga. Toda a filosofia que se influencia até hoje as pessoas são influenciadas pela filosofia grega. Até hoje se tem isso. A matemática que existe até hoje foram criadas pelos gregos. Os camaradas fizeram, como diz um professor certa vez, né? Existem muitas ciências aí que vai mudando ao longo do tempo, mas os gregos criaram a matemática, que é uma ciência exata. Até hoje ninguém conseguiu mudar a matemática. Então você veja que o Evangelho chega no berço da filosofia, no berço da inteligência da época. E ali ele enfrenta o problema do paganismo. Mas aqui, o que nós vamos ver aqui nessa lição, que é possível pregar o Evangelho num lugar tão hostil como esse. É possível. A batalha é imensa, a batalha é grande, mas é possível pregar o Evangelho em um lugar desse. Os fatos relatados por Lucas aconteceram durante a segunda viagem missionária de Paulo, quando estava em Atenas. A cidade que atingira seu apogeu no século V a.C., ao tornar-se o centro intelectual do mundo grego, possuía grande riqueza cultural. Era, porém, totalmente paganizada. Os camaradas eram donos da inteligência, tidos como as pessoas mais sábias, porém pagãos, porém entregue a ídolos mudos. O interessante é que
Parece que quanto mais inteligente, a impressão que dá que mais se distancia de Deus, não é isso? Parece que o camarada, quando ele fica inteligente, ele se torna autossuficiente, né? É igual o pastor Elias Tozetti, que foi nosso pastor na Renovada ali em São João Clínico durante um ou 2 anos. Ele ocupava um certo cargo no banco e ele tentou evangelizar uma pessoa de posição. E essa pessoa de cultura, de posição privilegiada, deu a seguinte resposta para ele: olha, eu não preciso do evangelho, eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião. Quem precisa de religião são os pobres, porque os pobres não têm nada. Então a única coisa que o pobre tem é o consolo da religião. Então os pobres precisam, mas eu tenho isso, tenho aquilo, sou formado nisso, formado naquilo. E ele foi descrevendo para Elias Tozetti, né? O pastor Elias Tozetti, que tinha uma posição também lá igualmente a dele. E eu não preciso de nada disso. Agora o pobre precisa, porque o coitado vive aí na miséria, vive sofrendo. Então ele precisa de uma ilusão que lá na eternidade ele vai desfrutar de coisa boa. Eu não preciso. Então a pessoa de posição, que Deus deu realmente posição, porque é Deus que dá, né? Tudo é de Deus. É Deus que deu essa posição para ele. Ele se cerca de uma soberba e se esquece. Ele não reconhece que foi Deus que deu. Ele não agradece a Deus. Ele tem tudo. Aí ele atribui tudo aquilo à sorte. Foi por acaso. Aí ele se reveste de soberba, porque o camarada se ensoberbece e fala: não, olha, religião realmente é para os pobres. E se você olhar aqui no contexto, a pregação de Paulo não surtiu quase efeito nenhum em Atenas. Se você comparar com outros lugares que ele esteve, a pregação em Atenas não surgiu efeito, não surtiu o efeito que deveria ter. Porque na realidade, isso até hoje, é mais fácil você pregar na favela e ter aceitação do que pregar num bairro rico. No bairro rico dificilmente vai ter a aceitação que se tem na periferia, né? Então nós temos aqui um mundo intelectual, mas mesmo assim a mensagem não vai deixar de ser pregada por ser um mundo intelectual. A mensagem vai ser anunciada. O evangelho, ele atinge toda classe social, desde o mais pobre ao mais rico. O evangelho nunca deixará, enquanto existir o período do evangelho, o período da graça principalmente, o evangelho nunca deixará de ser pregado a todas as classes, etnias, raças, povos e línguas. Em todos os lugares o evangelho será anunciado. Se vai ser aceito ou rejeitado, isso não é problema nosso. O nosso problema é levar o evangelho. Nós temos que saber que ao levar o evangelho, vai ser comum ele ter uma certa resistência. Vão apresentar resistência, vão colocar resistência ao evangelho. Era, porém, totalmente paganizada. Estudar a experiência de Paulo nos ensina a levar o evangelho a ambientes que estão sob forte influência do paganismo, do misticismo e do sincretismo religioso. Olha só. Ao levar o evangelho, você vai enfrentar logo de cara esses 3 problemas, esses 3 inimigos aqui: o paganismo, o misticismo e o sincretismo religioso. Ao longo da lição, ao término da lição, nós vamos saber o que significa essas coisas. Vamos tentar trazer o significado dessas coisas. Ponto 1. Paulo diante de um auditório pagão.
a cultura, a religiosidade e a filosofia em Atenas. Em Atenas, o apóstolo Paulo deparou-se com uma cidade cheia de ídolos. Versículo de número 16. Aonde está escrito aqui: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O primeiro problema que Lucas descreve aqui, que Paulo se espantou diante de tanta idolatria. Sabe aquele lugar que você chega assim e fala: misericórdia, eu estou perdido, quanta coisa errada nesse lugar, quanta feitiçaria. Você já entrou numa casa para evangelizar e você fala assim: olha, aqui não tem solução, não sei nem por onde começar, não sei nem por onde começar. E quando você chega, você começa a ir naquela casa lá, quando você chega num certo ponto do seu trabalho dentro daquele lar, dentro daquela família, com aquelas pessoas, cada vez você vai se achando que não tem solução. Uma vez nós estávamos fazendo trabalho de evangelização com o Eudésio e estávamos evangelizando uma família, uma casa lá, e já estava na terceira, quarta semana, quando o Eudésio, em conversa com a mulher lá, descobriu que a mulher estava fazendo uma campanha para matar o marido. Olha só, a gente estava indo na casa, pregar o evangelho, fazer uma campanha, e quando estava mais ou menos no meio da campanha, descobriu que a mulher estava fazendo a campanha era para matar o marido. Mas olha, mas rapaz, aonde que eu vim parar? É a situação. Olha, você vê diante de um lugar. Agora, esse versículo aqui, 16, ensina assim, ó: e o seu espírito se comovia em si mesmo. Ou seja, o que ensina? Você não pode entrar num ato de concordância com o que você está vendo. Você tem que ficar comovido mesmo. Você tem que ficar espantado mesmo. Mas como é que pode o ser humano inteligente, feito à imagem de Deus, cair numa situação dessa? Você tem que ficar espantado, ter muita misericórdia, falar e dizer assim: olha, da mesma maneira que Deus teve misericórdia de mim, pode ter misericórdia desse. Porque na realidade, se nós temos algum entendimento, algum conhecimento, foi porque Deus veio e nos trouxe esse conhecimento. Então nós temos que ter misericórdia dessa pessoa também. Nós temos que ver que a resistência que ele oferece ao evangelho, nós também oferecíamos. Nós também não queríamos saber do evangelho. Afinal de contas, ninguém quer saber do evangelho. Ninguém quer, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas Deus fez uma obra no nosso coração e pode fazer uma obra no coração dessa pessoa também. Então nós temos que ser misericordiosos, compassivos, sabe? Ter muita mansidão, ter muita dó dessas pessoas. Tem que realmente se comover. Paulo se comovia vendo a situação daquele lugar. Pessoas donos de uma grande inteligência, sim, donos de uma grande filosofia, pessoas culturalmente famosas, bem posicionadas, eram tão bem posicionadas que nem trabalhava direito, né? O interessante é que quando você olha assim para as culturas desenvolvidas, os países já desenvolvidos, os serviços mais simples, o cidadão daquela cidade mesmo não toca, não faz. Precisa ir de outro país lá para fazer o serviço simples, porque o do lugar mesmo não quer saber, sabe? Então você olha assim e fala: nossa, mas é uma pessoa tão inteligente, mas ao mesmo tempo é tolo, porque não acredita no Deus verdadeiro. E você tem que, muitas das vezes você tem que se passar por doido, ser chamado de burro, porque na realidade essas pessoas nesse nível olham para você e falam que você é burro. O burro é você, o doido é você, o tonto é você, o errado é você.
E você tem que ouvir tudo isso, pregar o evangelho com mansidão, não responder na mesma moeda e ainda orar por essa pessoa para que Deus de alguma maneira dê espírito de arrependimento para ela, espírito de arrependimento para ela. Havia também muitos filósofos que estavam constantemente especulando a respeito da origem, da natureza e do significado da vida. Agora, pensa bem, você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que batalha o dia inteiro, que não teve a felicidade de cursar as melhores universidades, e de repente você encontra um grupo grande de pessoas que a única coisa deles é se preparar para o debate. Hein? O único trabalho deles é se prepararem para o debate. Estão dia e noite se preparando para o debate. Mas você não. Você trabalha, rala o dia inteiro, não tem tempo para nada, né? E de repente se encontra com esse grupo de pessoas. Hein? É o tal negócio, hein? Muitas das vezes, você se colocar em debates com pessoas aí, você corre um grande risco de tomar uma surra intelectual, né? Você corre o risco de não ter resposta para as pessoas. Quantas vezes você já ficou sem resposta diante de questões que colocam para você? Porque colocar questões é fácil, difícil é achar as respostas, né? E você tem que enfrentar tudo isso. Você tem que enfrentar tudo isso e tudo com mansidão. E Paulo enfrentou isso. Você vê aqui no contexto aqui, que em Atenas, Paulo ia na sinagoga, lá tinha gente para contender com ele. Na sinagoga, tinha dois tipos de gente para contender com ele. Os judeus que eram religiosos, que tinham a lei de Moisés, a ciência da lei, e também dentro da sinagoga tinha os prosélitos, que eram gregos, mas que tinham abraçado a religião judaica e que debatia dos dois lados. Aí o Paulo suava lá conversando na sinagoga. Saía da sinagoga, ia na praça. Na praça ele encontrava os filósofos. Tem que se preparar. Você tem que se preparar para contender com testemunha de Jeová. Você tem que se preparar para contender com kardecista. Você tem que se preparar para contender com os santos dos últimos dias, os mormons. Você tem que estar preparado para tudo. Você tem que conhecer de tudo um pouco. Você tem que tentar conhecer a religião que você vai combater. Você tem que tentar conhecer tudo. Você tem que se tornar um expert. Afinal de contas, nós estamos falando de Paulo, e Paulo era instruído em tudo isso. Paulo tinha um cabedal como diz aí os teólogos, um cabedal, né? Paulo tinha um cabedal de cultura. Paulo era conhecedor dos dois mundos, tanto do mundo helênico como do mundo judaico. Paulo era um homem conhecedor dos dois mundos, como diz os teólogos, né? E nós temos aí, e hoje nós vivemos num mundo de informação. Hoje você clica lá no computador, o computador já te dá toda a informação. É só você ir lá e colocar a cabeça para funcionar, né? Você tem hoje facilidades para isso. Agora o problema desses camaradas aqui é que eles viviam constantemente especulando da natureza e do significado da vida. Engraçado, né? Eles tentavam encontrar o sentido da vida, e quanto mais eles tentavam encontrar, mais idólatras eles se tornavam. Porque não tem como encontrar o sentido da vida fora de Deus. Pela inteligência humana jamais vai se conseguir conhecer a Deus. O homem consegue
conjecturar e confeccionar vários pensamentos a respeito de Deus. Sim, você vai na filosofia, você estuda Deus pela filosofia. Você não estuda Deus somente pela teologia, você estuda Deus pela filosofia. Mas fica um Deus muito distante, um Deus muito longe. E quando você vai na Bíblia, a Bíblia te ensina que Deus não está distante, Deus não está longe, Deus está dentro de você. Aí como fazer esse filósofo jogar sua filosofia fora e dizer, olha, você está errado, você está totalmente errado, você tem que jogar fora a sua filosofia, porque você está 100% errado. Aí tem o choque, aí tem o choque do camarada, às vezes até te ameaçar, porque se ele perder o debate para você, muitas das vezes ele vai partir para a ignorância. Se você vê aqui dentro do contexto, começaram a debater com Paulo na praça e não puderam contradizer ele. O que fizeram com ele? Levaram ele para o tribunal, porque a Areópago é um tribunal. Olha onde o apóstolo foi parar. Foi parar no tribunal, pregando o evangelho. Não era ele que estava debatendo com as pessoas que vinham debater com ele não puderam no debate com ele, levaram ele para o tribunal. E é assim que acontece. E aí ele encontrou lá dois grupos de gente da época, epicureus e estoicos. Ele encontrou esses dois grupos de pessoas aqui, dois grupinhos de filósofos, que na realidade os mestres já não viviam mais, eram os discípulos desses mestres que vieram debater com Paulo. Era um grupo de filosofia, um tipo de filosofia, que um tipo ensinava assim. O epicurismo ensinava que o fim supremo da vida é o prazer sensível. Ou seja, em resumo, a filosofia desse grupo aqui ensinava o seguinte: o importante é ser feliz aqui e agora. Era um tipo de ensinamento do seguinte: olha, comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Era uma filosofia de vida que ensinava os seus adeptos que não importasse o meio, o importante era o fim. Não importasse o meio de se sentir prazer, o importante era o fim. Deu prazer, mesmo que prejudicou alguém, não tem problema nenhum, mas você teve prazer. Então é uma coisa assim que se torna muito egocêntrico. É uma filosofia que te leva para o egocentrismo, te leva para pensar, bom, eu tenho que levar vantagem, eu tenho que viver bem, não importa se eu vou enganar o meu vizinho, não importa se eu vou fazer mal para esse ou para aquele, mas o importante é eu ter prazer nesse momento, o importante é eu me dar bem agora. Já o estoicismo ensinava que era preciso estar livre da paixão e aceitar passivamente tudo o que acontece na vida como destino inevitável e impessoal. Então esse outro grupo de filosofia tinha um pensamento bem diferente. Eles eram contra os vícios. Quando a pessoa se torna uma pessoa assim contra os vícios, ela tem uma tendência para se tornar moralista. Ela se torna moralista. Então eles tinham um tipo de regra moral contra todos os vícios da sociedade, e junto com isso eles tinham um pensamento totalmente estranho às escrituras, que ensina a passividade. Ou seja, não adianta você lutar contra aquilo, porque aquilo já é um destino, e sendo um destino, não adianta você lutar contra aquilo. Então, se a pessoa está no estado de miséria,
vai continuar no estado de miséria e não adianta lutar contra a miséria. Se a pessoa está num estado de pobreza, que não consegue nem se sustentar, não adianta ele lutar. Então, você já viu aquela história do preguiçoso que não tem coragem para nada? Então, vou continuar sendo preguiçoso, porque não adianta eu lutar. É aquela pessoa assim, fala assim, bom, eu tenho um pecado grave na minha vida, mas não adianta eu lutar contra isso, é destino, sabe? Não adianta eu lutar. Quando a Bíblia ensina o contrário, a Bíblia ensina a gente a lutar contra as coisas erradas. Mas essa filosofia não, essa filosofia ensinava a estar de acordo com tudo. Estou de acordo, não adianta, olha, está acontecendo um problema grave aqui na sociedade, mas não adianta eu lutar contra isso. Não adianta, a corrupção está grande no Brasil, mas não adianta eu lutar contra isso. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina você sempre lutar pelo que é certo, mesmo que você tome prejuízo, mas a lutar pelo que é certo, a buscar a santificação, a buscar o bem em Deus. Não é porque está escrito lá, igual o pastor Pedro sempre fala, não é porque está escrito na Bíblia que no fim dos tempos o amor de muitos esfriarão, não é por causa disso que eu vou deixar de lutar contra o erro. O amor pode esfriar em muitos, mas em mim não. Em mim não. Está escrito, realmente está escrito, sabe? Está escrito, mas apesar de estar escrito e vai se cumprir porque está escrito, mas em mim não. Eu vou lutar para que em mim isso não seja. Que não tem jeito, não, em certo sentido vai se cumprir porque está escrito, mas em mim não. Eu vou continuar lutando pelo amor dentro de mim. Eu não vou abaixar a guarda, jogar a toalha, não. Eu vou continuar lutando pela verdade. Eu não vou seguir essa filosofia de homens aí. Subtópico B, a pregação de Paulo. Paulo fez aos habitantes de Atenas uma exposição singular do Evangelho, apresentando sua mensagem de forma que seria compreensível para eles. O apóstolo aborda as 3 grandes perguntas da filosofia: de onde, quem, para onde. Trata da origem, da natureza e do fim das coisas. O Evangelho é uma doutrina simples. O Evangelho não é uma doutrina complicada. O Evangelho é uma doutrina simples, que até uma criança é capaz de aprendê-la. O Evangelho é uma doutrina tão simples, que se torna difícil, às vezes, de aceitá-la. Sabe, uma doutrina que fala assim, olha, morreu um homem em meu lugar, e através dessa obra desse homem, eu chego perfeito diante de Deus. Não é uma coisa fácil de falar, de ensinar? O difícil é acreditar. Mas falar e ensinar é fácil. Se você pegar os pregadores do passado, você começa nos apóstolos, começa em Atos dos Apóstolos, veja o ensinamento que existe em Atos dos Apóstolos. Para começo de conversa, o ensinamento que existe em Atos dos Apóstolos é uma citação do que aconteceu, ou seja, é um testemunho. Para começo de conversa, em Atos dos Apóstolos, não é um ensinamento, é um testemunho. É dizer, olha, o homem Jesus de Nazaré foi crucificado em uma cruz pelos nossos pecados em nosso lugar. Os apóstolos abriam a boca para falar o que tinham visto, nada mais do que isso. É uma mensagem simples. E era isso que eles faziam. Aí você vai ir nos grandes pregadores do passado, você vai encontrar a simplicidade.
Você só vai encontrar as complicações quando você começa a ir lá em Agostinho, quando você vai começar a pegar os filósofos do cristianismo, os pensadores cristãos. Aí você vai começar a encontrar as dificuldades. Mas em si, a mensagem do Evangelho em si é uma mensagem simples, que você vai lá, expõe com toda a simplicidade, e essa palavra que não parece nada, parece que ela é destituída de tudo, ela vai e faz efeito nas pessoas. Essa mensagem simples. Spurgeon, que é tido como o príncipe dos pregadores, ele conta em uma de suas mensagens que ele chamou para pregar um parente dele, avô dele. E ele veio de longe pregar, e todo mundo estava, sabe como quando você tem aquele aviso, ó, vai vir um pregador aqui hoje? Você fala, ó, vai ser uma mensagem diferente, vai ter uma grande mensagem hoje, porque está vindo um cara de longe. Aí o camarada chegou lá, Spurgeon perguntou para o parente, o que você vai pregar hoje? Ele respondeu o seguinte: eu vou pregar hoje o bom e velho evangelho. O bom e velho evangelho não tem novidade nenhuma. O bom e velho evangelho é falar que um homem morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. É esse bom e velho evangelho que eu vou pregar. Não vou pregar novidade nenhuma. Ó, não, fala, pastor. É, quem crer e for batizado será salvo. Foi, né? Ó, pregar o bom e velho evangelho não é ter um tapete de fogo, não é vir com um tapete de fogo. O pessoal gosta, ó, vai vir um homem aí que é tapete de fogo. O homem é tapete de fogo. Ah, rapaz, é uma novidade, é tapete de fogo, é uma novidade. Mas o bom e velho evangelho não é tapete de fogo. Não é isso. Não é essas coisas. Ó, o homem que vem aí é pipoca, pipoca de Deus. Também o evangelho não é pipoca de Deus. O evangelho é aquilo que Paulo disse aos Coríntios: eu preguei entre vocês Cristo e este crucificado. Eu preguei a cruz, eu sou pregador da cruz, eu sou mensageiro da cruz, eu prego a cruz, eu falo da cruz. A cruz é o único caminho para levar o homem a Deus. É o único caminho para levar o homem a Deus, é Jesus Cristo e este crucificado. É a mensagem singela, a mensagem simples, que aborda de onde, quem e para onde. De onde? A origem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Aqui agora você vai ter que ter um pouco de teologia para você defender o criacionismo. A Bíblia sempre sofreu ataques, e a Bíblia defende e só aceita a ideia de um único Criador. Criador. Olha, isto é um poder somente atribuído nas Escrituras à Trindade. Só à Trindade. Você pode falar para Deus, tá? Tudo certo. É atribuído somente para Deus. A filosofia que Paulo estava enfrentando, tanto os epicureus como os estoicos, eles não aceitam como Deus como o Criador de todas as coisas. Os estoicos, sobre criação, eles não acreditavam e não aceitavam a criação. Eles ensinavam que
o mundo existente veio a existir através de átomos. Foram átomos, e eles tinham lá uma coisa complicada para ensinar que o mundo existente é proveniente de átomos. E a Bíblia ensina, a Bíblia defende a tese, a ideia de que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando você vai em Gênesis, no Velho Testamento, você encontra lá no hebraico a palavra bara, que significa do nada. A Bíblia ensina que Deus criou tudo que existe, que você vê hoje, do nada. A filosofia deles ensinava o seguinte, que os epicureus acreditavam na divindade, que Deus existe, não Deus, mas deuses, né? São entidades, várias entidades, deuses existem, e a natureza também, mas Deus existe, os deuses existem, e a natureza também é eterna. Quando você coloca qualquer criatura como eterno, você está dizendo que essa criatura é Deus, e a Bíblia não aceita essa posição. Tudo que é criado, em último sentido, não é eterno. Você vai encontrar nas Escrituras a palavra eternidade sendo direcionada ao homem. Só que isso daí é uma colocação por não ter uma outra palavra para explicar que o homem vai viver com Deus para todo sempre. Porque a palavra eternidade na sua essência somente é aplicada a Deus, porque a palavra eternidade na sua essência não tem começo e também não tem fim. É por isso que nesse sentido você não pode aplicar a palavra eternidade a nenhuma criatura, nem anjos e nem o homem, porque essa palavra eternidade somente existe mesmo no seu sentido total em Deus, porque Deus não tem começo e não tem fim. Já a criatura tem começo. E nesse sentido aí, essas filosofias aí também vai progredir até os nossos dias e vai ensinar que o homem é um semideus, que o homem é um ser divino e que ele tem que evoluir de uma tal maneira que esse ser divino nele apareça. E essas filosofias vai ensinar que o homem é Deus, e nesse sentido o homem vai se distanciar do verdadeiro Deus, porque eu sendo Deus eu não preciso mais de Deus. E a Bíblia é totalmente contrária a isso. Ela ensina que somente Deus é o Criador, só Ele é o Criador. A natureza de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Por que Paulo no seu discurso traz isso? Ele fala que Deus é o Criador, e ele fala que de um homem só Deus trouxe toda a raça humana que habita na terra. É porque dentro da filosofia grega, se você já assistiu filme da mitologia grega, ou se já leu alguma coisa da mitologia grega, eles, dentro da mitologia grega, eles ensinavam o seguinte, que os deuses se tornavam num homem, e se encarnava e tinha um relacionamento com uma mulher, e dessa mulher nascia um outro ente que era um semideus, era metade homem e metade Deus. Isso faz parte da mitologia. Aí Paulo está ensinando para eles o seguinte: olha, Deus fez de um homem só toda a raça humana. Não existe esse negócio de um anjo vir ter relacionamento com uma mulher, ou um anjo ou caído ou de Deus.
Porque quando se fala isso, às vezes você não sabe dentro das escrituras se ele está falando se é um demônio ou se é um anjo que ainda pertence a Deus, que permaneceu com Deus. E não existe isso. Essa ideia está até hoje no nosso meio, nos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová pega lá Gênesis, pega Gênesis lá no começo, ali a questão dos gigantes que nascem, e eles ensinam o seguinte: olha, esses filhos de Deus aqui, filhos dos homens aqui, são os anjos que vieram e tiveram um relacionamento sexual com as mulheres, e desse relacionamento sexual nasceu esses gigantes. Quando na realidade ali em Gênesis, essa expressão filhos dos homens e filhos de Deus, era a separação que existia entre Caim e Sete. Caim foi expulso e foi viver, chamado filhos dos homens, e quem continuou com a linhagem de Sete, chamado filhos de Deus. Não é anjo que veio e teve relacionamento, não é anjo. Então não existe esse negócio de demiurgos, semideuses, que nasceram de relacionamento de um anjo com as mulheres. E Paulo enfrentou esse problema lá em Atenas, porque eles acreditavam nessas coisas, eles acreditavam em semideuses, eles acreditavam na mitologia grega, sabe? É uma coisa tão absurda que hoje nós temos como mitologia, mas até hoje ainda está viva na cabeça de muita gente por aí, que pega a Gênesis e torce tudo. Tem, é o que mais tem hoje em dia, é filme, você pega, tem. E até hoje, está vendo, você fala, mas o pessoal está tão evoluído, né? O pessoal está evoluído. O pessoal evolui ao contrário. É igual aquele ditado da roça lá, parece que quanto mais você estuda, mais burro você fica. É assim, é isto. O final das coisas, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com sua justiça. Então Paulo fala da origem de todo, Deus é o Criador. Paulo fala da natureza das coisas. Não, olha, Deus é o Criador de tudo, e toda a raça humana que existe veio de um só. Deus é que protegeu tudo, Deus é que deu tudo e vem até hoje. E agora Deus tem determinado um dia que Ele há de julgar todas as coisas. Isso aqui vai contra a filosofia, porque a filosofia dos caras, muitas das vezes eles não negam que Deus existe, mas eles falam assim: olha, Deus existe, mas Deus está num lugar distante, Deus está separado da sua criatura, Deus construiu o mundo e deixou cada um aí se vira. Então, quando o camarada começa a pensar assim, que Deus está distante, Deus está longe, então eu posso fazer o que eu bem quero, porque Deus está longe. Eu posso aprontar o que bem quero, porque eu nunca vou dar conta de nada, porque Deus está longe. Deus não se importa comigo, Deus não liga nem em cuidar e nem em pedir conta. Deus não cuida nem de mim do lado amoroso e nem do lado de julgamento de justiça. Então eu posso fazer o que bem quero, porque eu não vou dar conta de nada dos meus atos. E a Paulo vai nesse cerne da questão e fala: olha, Deus determinou um dia, através do varão que Ele escolheu, Jesus Cristo, que Ele vai trazer a julgamento todas as coisas. Não fica pensando que você vai fazer as coisas errado e nunca vai ser pedido conta, não. É como diz o sábio Salomão, né? Por demorar-se a cobrança sobre os filhos dos homens, por isso eles estão sempre prontos para praticar o mal. Você que é leitor da Bíblia, você já leu bastante sobre Sansão, não já? Sansão é um belo exemplo disso para quem conhece as Escrituras. O camarada estava fazendo uma coisa errada, estava dando certo. Ele conta a primeira mentira e deu certo. Conta a segunda mentira e deu certo. Conta a terceira mentira e deu certo. Aí você olha para aquele texto lá e fala: olha, mentir dá certo.
Enquanto ele estava mentindo, estava dando certo. Parece muito camarada aí pentecostal, hein? Mente e o negócio está indo bem. Conta mentira e o negócio está dando certo. O homem esquece que a Bíblia fala que ele vai dar conta de tudo que faz e fala. Engraçado que você continua lendo lá a história de Sansão, e Sansão conta a verdade. Depois de tanto mentir, ele conta a verdade. A verdade que ele não podia falar. A verdade que ele não podia falar, ele conta. E o triste é que está escrito assim, olha: e Sansão disse: levantarei-me como as outras vezes e me livrarei, porque ele não sabia que Deus tinha se retirado dele. O camarada nem conhecia a presença de Deus. O camarada não sabia nem discernir a presença de Deus. Deus tinha saído dele e ele não percebeu. Está vendo quando o camarada se envolve nas coisas erradas, como ele fica cego? Fica totalmente cego para as coisas espirituais? E ele não sabia que Deus havia se retirado dele. É triste, é triste. Mas Paulo, no seu pequeno sermão que está registrado aqui, disse: Deus tem preparado um dia que ele vai pedir conta de todas as coisas. O julgamento é certo. Embora pareça demorado, mas o julgamento é certo. Embora você muitas das vezes se veja injustiçado, mas a justiça é certa. Deus vai punir os ímpios e dar felicidade aos que perseveram em fazer o bem, em acreditar em Deus, em andar com Deus. Tem o dia do acerto de conta. Tem o dia que Deus vai pedir conta de tudo. C. Os resultados. Os ouvintes de Paulo tiveram diferentes reações. Alguns zombaram. Versículo de número 32. Vamos ver aqui. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então você expõe a doutrina simples do Evangelho e vai ter vários tipos de reações. Aqui no texto aqui está escrito que uns falavam assim: o que quer dizer esse paroleiro? Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Ele recebeu o nome pejorativo de paroleiro. O que significa paroleiro? É o mesmo que dizer assim: o que esse papagaio está falando? Isso daí é uma grande afronta, sabe por quê? Quando chama você de papagaio, o que ele está dizendo? Está dizendo: você só sabe repetir a mesma coisa e você não sabe de nada, porque você está repetindo uma coisa que ensinaram você a falar. Porque o papagaio não tem inteligência de nada. O papagaio repete algo que ficaram falando para ele, e ele aprendeu a repetir. Então Paulo está sendo chamado de burro, de otário, de tonto, que está falando uma doutrina que ele aprendeu por repetição. Ele aprendeu de tanto ouvir, ele não tem inteligência nenhuma, ele não é inteligente. Mas quem prega o verdadeiro evangelho não é chamado disso? Você é um burro, mas como é que pode você acreditar numa coisa dessa? Mas como é que pode? Mas não, olha, rapaz, tá certo, talvez é porque você ainda é novo, mas você ainda vai viver mais, você vai deixar de acreditar nisso. Não, sabe o que é? Você acredita nisso porque você é muito velho, você já passou da idade. Já está gaga, então você está acreditando nisso. Então as pessoas se voltam para você e zombam do evangelho, tentando colocar você lá embaixo, te chamar de burro. O que está dizendo esse papagaio? O que esse paroleiro está falando? Então há várias reações.
Outros, porém, creram, dentre eles Dionísio, um dos juízes do Areópago, que era um tribunal de justiça. Mesmo que o lugar seja difícil, mesmo que pareça que não vai dar resultado nenhum, sempre tem aqueles que acreditam. Em Atenas foi pouco? Foi. O Lucas cita o nome dessas duas pessoas aqui, porque com certeza é por causa da posição delas. E ele escreve Dionísio, Damares e outras pessoas. Mas sempre vai ter alguém para aceitar, abraçar e ficar firme no Evangelho. Sabe? É como diz o pessoal que defende a doutrina da eleição. Tem o pessoal que defende a doutrina da eleição e tem aqueles que atacam. Aqueles que atacam falam assim: olha, não se pode pregar a doutrina da eleição, porque a doutrina da eleição leva as pessoas que abraçam essa doutrina a ficar preguiçoso. Uma vez que é salvo, já está salvo, então não precisa mais nem trabalhar pelo Evangelho. Os que atacam. Mas tem aqueles que defendem e falam o seguinte: olha, não, a doutrina da eleição, ao invés de desestimular a evangelização, não, pelo contrário, ela dá ânimo para se evangelizar, porque uma coisa é certa, você não sabe quem vai ser salvo, mas tem certeza que tem salvo. E tendo certeza que tem salvo, alguém no meio do auditório vai abraçar o Evangelho, vai acreditar e vai ficar firme nesse Evangelho, que foi o caso aqui dos ouvintes de Paulo. A maioria zombava, mas teve aqueles que acreditaram, teve aqueles que abraçaram e ficaram firmes, teve aqueles que aceitaram. Então, pode ter certeza de uma coisa: por mais difícil que pareça que seja, sempre vai ter alguém que abraça e fica firme no Evangelho. Olhando para os 4 anos que eu fiquei na casa de recuperação lá, até hoje a gente vê as pessoas que ficaram firmes no Evangelho. Difícil, hein? Quem trabalha com casa de recuperação trabalha com a margem de 10%. De 100 pessoas, fica 10. Só que isso daí é uma margem que eles pegam da Organização Mundial da Saúde, que não tem nada a ver com evangelismo, né? Na realidade, quando você vai olhar mesmo, essa margem diminui. Mas assim mesmo, com toda dificuldade, tem gente até hoje. Às vezes eu estou em certos lugares por aí, eu nem lembro mais quem é. A pessoa chegou, teve um dia que eu estava na Anchieta esperando o ônibus, passou um motoqueiro, de repente o motoqueiro voltou, falei: pronto, vou ser assaltado. O motoqueiro passou e voltou, aí ele tirou o capacete: você lembra de mim? Sou lá da casa de recuperação. Eu pensei que eu ia ser assaltado. Mas o camarada voltou para falar: estou bem. Entendeu? E assim, por mais difícil que pareça, por mais complicado que pareça, por mais luta que você tenha, e zombem e falem e o negócio parece que afundou, mas fica o fruto. É o fruto aqui da pregação de Paulo. Lições ensinadas. Tópico 2, lições ensinadas. A experiência vivida por Paulo em Atenas nos ensina alguns fatores que devem ser levados em consideração no trabalho evangelístico. Não conformismo com a situação espiritual do povo. O seu espírito se revoltava em face à idolatria do povo. Atos 17, versículo 16. Não me conformo. Como é que pode o diabo levar tanta vantagem, a mentira levar tanta vantagem? A gente olha para trás assim e fala: meu Deus, né? Parece que, de vez em quando eu falo para mim mesmo, parece que o que vence é a mentira. Parece que no final a mentira vence tudo. A gente olha assim e fala: meu Deus, parece que é a injustiça que prevalece, a mentira que prevalece. Mas não podemos nos conformar, vamos se conformar, é assim mesmo, não tem jeito. Não,
Enquanto há vida, enquanto há esperança, vamos lutar. É como o escritor aos Hebreus escreveu: vocês ainda não lutaram até o sangue combatendo contra o pecado. Quando o escritor aos Hebreus escreveu aos seus leitores, eles estavam passando por grandes dificuldades, grandes perseguições. Estavam perdendo tudo, perdendo casa, perdendo família. E o escritor ainda fala: vocês ainda não lutaram até o sangue. Vocês perderam casa, perderam família, foram destituídos de tudo, mas ainda não estão sendo martirizados. E você vai estudando a história da igreja, você vai ver que mais na frente, pessoas foram martirizadas, queimadas vivas por amor a Cristo. Aí você olha para a igreja brasileira e fala: meu Deus, né? Se tivesse uma perseguição de verdade nessa nação, às vezes eu fico pensando: meu Deus, se tiver uma perseguição aqui no Brasil, quem é que sobra? Olhando dos lados humanos não sobra ninguém, mas do lado divino sobra. A resposta para Elias falou: só eu fiquei. Não, Elias, tem 7.000. Senhor, mataram todos seus profetas, e era verdade, tinham matado tudo. Só tinha profeta falso, os verdadeiros tinham morrido tudo. Quem era líder que sobressaía na época de Elias, só estava Elias vivo, porque os outros 7.000 eram pessoas comuns, então não precisava matar porque era gente comum. Mas assim mesmo estava lá, tinha fé. Tem, está cheio, você não está sozinho não. Você está pensando que está sozinho aí, sendo injustiçado, só sobre... Não, tem gente por aí que não vende a alma por nada. Está cheio de gente se vendendo, se vende por cargo, se vende por isso, por aquilo, mas está cheio de gente também que não se vende por nada. Não se vende por cargo, não se vende por dinheiro, não se vende por fama. Está cheio de gente aí, então não se conforme não. Reconhecer que qualquer lugar é próprio para semear o evangelho. Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias. O interessante, né, que ele chegou na sinagoga. Bom, mas na sinagoga é lugar onde tem a lei, e também onde está cheio de gente piedosa. Essa palavra piedoso só é empregada para pessoas realmente de caráter. Mas voltando em Atos dos Apóstolos, Cornélio era um homem piedoso, porém não salvo, porque boas obras não salvam ninguém. Porque se boas obras salvasse alguém, Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário. Então muitas das vezes você tem que discutir com piedosos. Olha só, discutir com piedosos. De vez em quando a Marluce me fala assim: olha, lá na igreja católica tinha gente que era muito melhor do que os crentes. E realmente, se você for olhar, tem. Você se volta aí para o espiritismo, pessoal kardecista, mas como tem gente piedosa nesse meio, né? E olha que você tem que ter muito argumento, e a pessoa ainda fica brava com você, e você tem que ir com toda a mansidão, porque eu falar para o camarada: olha, tá bom, rapaz, você está fazendo um monte de caridade, um monte de boas obras, mas isso não salva. Mas que tapa na cara, né, rapaz? Mas como é que pode? Eu faço bem, eu faço bem, você vem falar que eu vou para o inferno fazendo bem. Não, mas você precisa de Cristo. Cristo é a única salvação. Fazer bem é obrigação, mas não dá salvação para ninguém. Fazer o que é certo, o que é correto, é uma imposição. Não é mérito, é imposição. Alguém te impôs isso, você tem que fazer isso. É imposição, não te traz merecimento nenhum. A única coisa que nós merecemos é a condenação. Recebemos isso de mão beijada pelo nosso pai Adão. Ele deixou uma herança maldita para nós aí, que não adianta. Em Adão, a única coisa que nós temos é condenação. Eu preciso de Cristo, eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Mas então, todo lugar é lugar para se pregar o evangelho. Depois de ter pregado na sinagoga, é que foi levado ao Areópago.
Engraçado, o camarada prega o evangelho e depois é levado para o tribunal. Hoje em dia as pessoas, no nosso evangelicalismo aí, hoje em dia, as pessoas querem aparecer diante dos príncipes e reis da terra como o fulano de tal, né? Não é todo mundo que vai ser Billy Graham. Afinal de contas, Billy Graham era isso aí mesmo, né? Ele aparecia lá como conselheiro. Às vezes aparece como capelão. Mas na maioria dos casos, a testemunha de Cristo aparece diante dos reis como réu. É como réu. É como um condenado. Vai lá para ser julgado e chega lá, dá testemunho de Cristo. E muitas das vezes saíram dos tribunais condenados. Condenados com sentença de morte. Muitas das vezes. E até hoje, os verdadeiros saem assim. Embora não exista sentença de morte nos vários países, mas quem é verdadeiro sai diante dos juízes da terra, dos tribunais, dos reis, como condenado. Mas dá o testemunho. Prega o evangelho. Conhecer a cultura dos povos e buscar na própria religião deles uma ponte para evangelizá-los e levá-los a Jesus. Encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Atos 17, 23. O Deus desconhecido foi a ponte cultural que Paulo usou para apresentar a mensagem do evangelho. Aqui, esse ponto aqui da revista aqui está ensinando que nós temos que conhecer um pouco daquilo que nós vamos combater. Muitas das vezes a gente faz isso mesmo. Você quer combater uma coisa, você não pode ler somente os autores que falam contra aquilo. Você tem que ler os que falam a favor também. Por exemplo, você quer combater o movimento do G12. Você não pode simplesmente combater o G12 somente pegando informações dos que combatem. Você tem que ir lá e conhecer a doutrina em si. Isso te ensinaria a conhecer um pouco da doutrina do kardecismo. Agora, existe um perigo aí. Se a pessoa não tiver a cabeça bem boa, dá um efeito colateral. Dá um efeito colateral. Porque, meu amigo, existem doutrinas aí que quando você vai estudar, parece que o cara está certo. Não é isso, Pedrosa? Parece que o cara está certo. Então é complicado, é difícil. Não é fácil, não. Paulo era excepcional. E na realidade, Paulo teve todo esse conhecimento antes do encontro com Cristo. Ele já veio assim, né? Ele já veio assim. Dependendo da sua posição, às vezes nem é aconselhável fazer isso. Às vezes nem é aconselhável. O sucesso de Paulo se devia à sua capacidade de moldar-se à situação do momento. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo tinha essa capacidade, né? Ele entrava, se misturava, mas não se misturava. Isso é bastante difícil. Paulo é Paulo, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso daí, e se for fazer, fica lá junto com os inimigos. Mas Paulo fazia. 3. A igreja e a religiosidade popular. Como deve a igreja agir diante do misticismo, do sincretismo e da diversidade religiosa na hora de pregar o evangelho? O misticismo e o sincretismo desafiam a igreja a uma pregação cristocêntrica. Mas agora então vamos ver aqui o que é sincretismo. Você enfrenta tudo isso. Você enfrenta o paganismo, enfrenta o sincretismo e enfrenta o misticismo. O que é sincretismo? Sincretismo consiste em conciliar os princípios de várias doutrinas religiosas. No Brasil, o sincretismo resulta da mistura religiosa que se deu por influência do culto afro, das tradições indígenas e do cristianismo católico. Então, sincretismo
é você pegar várias doutrinas, juntar essas várias doutrinas numa só e conservar todas as doutrinas como verdadeiras em uma só. Ou seja, você começa então a fazer concessões. O evangelho puro e genuíno não aceita concessões. Você tem que ir pregar o evangelho, se aceitarem bem, se não aceitarem, você tem que continuar na sua mansidão, muitas das vezes perseguido, na maioria das vezes sai como que se tivesse perdido, mas nunca fazer concessão. Não se faz concessão para a pessoa ser cristã. Dentro do evangelho da Bíblia, mesmo que você seja taxado de só você está certo, você é o único da terra que está certo, mesmo que você seja taxado de exclusivista, de que não faz questão das outras religiões, você não pode fazer concessões para nada. O evangelho puro e simples, puro e verdadeiro, tem que ser a única regra de fé e prática. Mas nem sempre se faz isso. A igreja perseguida de Atos dos Apóstolos viveu durante mais ou menos 200 ou 300 anos no máximo, mantendo mais ou menos essa linha, essa simplicidade. Só que, com o passar do tempo, ela se tornou sincrética, ou seja, ela aderiu ao sincretismo. O que a igreja na época fez? Ela, para facilitar a igreja católica apostólica romana, para facilitar, então ela pegou e aceitou os vários credos, porque ela na época achou mais fácil para chegar naquela cultura lá e adaptar aquela cultura ao evangelho. Então é a mesma coisa de falar, olha, o seu Deus é verdadeiro também, vamos sentar tudo junto aqui, vamos tudo junto e misturado aqui, e faz aquela salada toda e todo mundo num lugar só. Isso é sincretismo religioso, pegar várias doutrinas, juntar numa só e ir adaptando. Até hoje a igreja católica faz isso. Você vê que ela está em todos os países, ela chega lá, se dá bem com aquela religião lá, pega igual, vem, isso sempre foi feito, são anos e anos fazendo isso. Começou lá com Constantino, né? Começou com Constantino, o imperador Constantino, quando ele tornou a religião cristã oficial do Império Romano. E aí eles chegavam nos países e pegava aqueles deuses lá, só mudava o nome, colocava um outro nome naquela entidade lá e juntava tudo com o evangelho, tudo com Cristo, tudo com o nome de Jesus, e juntava tudo. É igual no Brasil, se o camarada pegar, é a mesma entidade lá no Candomblé e na Igreja Católica, só muda o nome. Só muda o nome. Então vai juntando tudo. Sincretismo. Sabe o que é? Pode ser que as nossas ideias não são muito certas não, mas o amor que nos une é maior. Peraí, calma lá. O amor que nos une é maior? Peraí, calma aí. Não existe comunhão entre luz e trevas. Ou o camarada é ou não é. Pega uma frase de efeito que é bonita, né? Essa frase de efeito é bonita. Nós temos muitos pensamentos contrários, a gente não pensa a mesma coisa, mas o amor que nos une é maior. Aí vamos ficar aqui, eu com o meu pensamento e você com o seu, mas todo mundo junto. Isso não existe. Isso é sincretismo. E, como diz o Hernandes Dias Lopes, né? A igreja brasileira cresceu, não sei quantos por cento, e diz que é cristão, mas na realidade não é uma igreja pura, é uma igreja sincrética, onde para facilitar, eu aceito a sua ideia para você ficar no meu meio, aí eu aceito numa boa. Isso é sincretismo. Eu tenho que ser manso, eu tenho que pregar, eu tenho que falar com toda mansidão, mas aceitar o erro de ninguém para estar no meu meio, não.
A Bíblia tem que prevalecer. Agora, misticismo. O que é misticismo? É o ensino de que o homem, através de contemplação ou de um êxtase, pode desfrutar de uma união íntima e direta com a divindade. O misticismo é uma palavra que, num sentido geral, ela é muito ampla. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ora bastante, que gosta de campanha de oração e vai para a campanha do monte. Essa pessoa, em certo sentido, é chamada de mística. Porque a palavra místico vem de mistério. Então é alguém que está envolvida com mistério, algo que diz de mistério. E no meio pentecostal é o que mais tem, né? Não precisa nem falar de neopentecostal. Neopentecostal, então, misericórdia. O misticismo corre solto, desenfreado, é aceito de maneira aberta o misticismo. E qual que é o perigo do misticismo? Qual é o problema do misticismo? Existe problema em orar? Não, não existe problema em orar. A pessoa que mística, dos exemplos de pessoa mística, vamos supor, pessoa mística acredita numa entidade superior. Bom, nós acreditamos em Deus. Então, em certo sentido, esse camarada é místico, ele acredita em Deus. Ele acredita que pode ter relacionamento com a divindade. Nós acreditamos que temos relacionamento com Deus. Então, essa pessoa é mística. Só que isso daí vai muito mais longe do que esse exemplo simples. Vai muito mais longe. A pessoa acredita em anjos? Sim, acredita. A Bíblia fala de anjos. Então, essa pessoa é mística. Só que o misticismo vai muito mais longe, porque sabe qual é o problema do misticismo? É que o misticismo coloca a experiência da pessoa no lugar de Deus. É esse o problema do misticismo. A maioria dos pentecostais e neopentecostais coloca a experiência no lugar das Escrituras. E você vai debater com essa pessoa, a pessoa fala: não, mas eu tive essa experiência. Deus falou comigo. Mas tá bom, Deus falou com você, mas nas Escrituras está escrito dessa maneira, mas Deus falou comigo. Ou seja, a experiência dele está no lugar ou acima das Escrituras. Quando na realidade eu tenho que pegar a minha experiência e ver com as Escrituras, e se não bater com as Escrituras, eu tenho que mudar a minha experiência. Você pode pegar exemplos dentro da própria Bíblia. Lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, Deus falou para Moisés, fala para o povo o seguinte: se aparecer no meio de vocês um sonhador de sonhos, ou profeta, e falar um sonho ou profecia no meio de vocês, e esse sonho e essa profecia se cumprir, ou seja, o sonho e a profecia foram verdadeiras, se cumpriram. Depois disso, esse sonhador ou profeta falar para vocês: vamos e adoremos outros deuses, que não é o Deus que vocês conhecem. Sabe o que vocês devem fazer com esse sonho, esse profeta? Apedrejá-lo até ele morrer. Mas o sonho e a profecia não se cumpriu? Se cumpriu, mas ele veio ensinar uma coisa errada para vocês, então vocês matem ele. Você já parou para pensar o seguinte: você é conhecedor de pessoas que têm dom de profecia, e essa pessoa profetiza, e a profecia dele é certa, verdadeira e se cumpre, mas a vida dele é atrapalhada até não sei, até dizer chega. Você já viu gente assim, não já? Aí a nossa tendência é colocar essa pessoa acima das Escrituras, apesar da vida dele estar errada, mas Deus está com ele, Deus está com ele, então o que ele está fazendo é certo e eu posso fazer também. O problema do misticismo é que coloca a experiência no lugar de Deus e coloca o líder acima de Deus. Isso.
esse líder passa a ser um intermediário. Sim. Mas sabe por que isso? Porque não olha as escrituras. O que a escritura manda? Apedreja. Hoje em dia não é no sentido literal. Simplesmente rejeite essa pessoa. A profecia dele se cumpre, se cumpre. Não vamos combater a profecia dele. Não vamos combater o dom dele. Mas o problema do místico é esse. É que coloca a experiência dele acima das escrituras. A experiência começa a tomar conta. A experiência norteia tudo. A experiência, o que é subjetivo, toma conta. E o líder fica no lugar de Deus. E aí, nós temos uma idolatria das pessoas. É, isso. Eu lembro de uma vez, eu não sei se o pastor Pedrosa tinha sido indicado para presbítero ou tinha se elegido já, mas chegaram para mim e falaram assim: mas esse camarada aí é teólogo, ele vai matar a igreja. Eu falei, na época eu conhecia o Pedrosa de algumas pregações, né? Eu andava na igreja, mas não tinha nenhuma intimidade com o Pedrosa, não conversava com ele, só tinha ouvido algumas pregações do pastor na época que ia ser presbítero, e a pessoa fez esse comentário para mim: ele vai acabar com a igreja, rapaz. Isso é teólogo acaba com a igreja. Mas o místico Ixi, esse assunto vai longe. Esse assunto é bastante complicado, né? Porque a palavra místico vem de mistério, e o camarada gosta, né? Mistério. Aqui tem um mistério. Olha, Deus vai mandar o anjo, ele vai desenrolar o mistério. O rolo é grande, o rolo vai ser desenrolado aqui. E aí você começa a ler as escrituras. Anjo não vai desenrolar rolo e nem vai trazer mistério, coisa nenhuma. É o contrário. O mistério se tornou conhecido dos anjos através da igreja. Aí pronto, aí é o teólogo que é culpado, né? É o teólogo que vai matar a igreja. É o teólogo que não sabe de nada, que é frio, né? Então, terminamos a aula, já passou 2 minutos do horário, amém? Deus abençoe.